Boa tarde, sou o Marco Pinto e estou aqui para defender a dissertação Teoria Relativista do Ciberterrorismo, orientada pelos professores Carvalho Rodrigues e João Fernandes Tomás. O terrorista na capa não é um terrorista, mas é sim um amigo do governo do Paquistão, que deixou usar a fotografia para a apresentação. Introdução. Vamos apresentar os principais conceitos de referência da investigação. Temos os conceitos importantes: terrorismo, ciberterrorismo, cibercrime e teoria da informação. O terrorismo e o ciberterrorismo têm motivações políticas, ideológicas, religiosas, sociais ou outras. O terrorismo assemelha-se mais à guerra devido ao armamento militar que emprega. O ciberterrorismo e o cibercrime fazem uso de meios eletrónicos para realizar os ataques, como é o caso da internet. O cibercrime é uma versão mais soft do ciberterrorismo que envolve a violação e/ou roubo de propriedade intelectual, patentes, segredos de comércio, leis de direito de autor, usurpação de identidade e alguns crimes económicos. O ciberterrorismo faz crimes no domínio da informação, cuja chave reside no domínio da teoria da informação, abordada na dissertação. E a teoria da informação é um ramo da teoria da probabilidade e matemática estatística, com uma redução de incerteza e eliminação de possibilidades associada pela ocorrência de um evento. Menciona sempre escolha e quantidade e como mensurar a informação. Teoria da informação. Aborda-se a teoria da informação de Fisher, procurando explicar como transformar dados em informação. A informação é como o espaço e o tempo. Todos sabemos o que é, até que alguém nos pergunte, ficando sem saber o que responder. Mas somos capazes de medir a quantidade de informação. Em 1925, Fisher deu a primeira definição de quantidade de informação, dizendo ser possível mensurar a quantidade de informação fornecida por um conjunto de dados sobre um parâmetro desconhecido. Perante um conjunto de dados, é possível saber se tem informação a mais ou a menos sobre uma variável desconhecida que queremos saber. Em 1948, Shannon deu-nos uma definição mais recente de quantidade de informação, uma variante da definição de Fisher. Sendo esta a medida da liberdade de escolha de cada um quando se seleciona uma mensagem, dado, de entre todas as de conjunto. Para Shannon, o conteúdo da informação de cada mensagem consiste apenas na quantidade de números, bits, zeros e uns, levados para transmitir a mensagem. A informação pode assim ser tratada como uma quantidade física mensurável. Temos os 7 níveis na informação, que vão desde os bits e bytes até a significação. Os bits e bytes já não são considerados por muitos investigadores um nível na informação, mas apenas a matéria-prima. Menciona-se sempre contexto, sistema de crenças e objetivos. Perante um conjunto de dados, é possível saber se tem informação a mais ou a menos sobre uma variável desconhecida, tornando-se necessário os interrogatórios, ler o jornal e usar os outros mídia para melhorar o conjunto de dados para conseguir uma maior quantidade de informação. Em 1713, Bernoulli escreveu o livro A Arte de Conjecturar. Ele diz-nos: tudo aquilo que é sabido além da dúvida dizemos conhecer ou compreender.
Em relação a tudo o resto, apenas conjecturamos ou opinamos, sendo o mesmo que mensurar a probabilidade de algo o melhor possível, de forma a escolher a melhor opção para os nossos julgamentos e ações. Bernoulli deu a chave para calcular e medir a probabilidade. O acaso não é parte do nosso conhecimento, mas é sim uma propriedade do objeto, não sendo possível fazer previsões. A probabilidade é uma medida do quanto certo estamos, conseguida pelo número e peso dos argumentos que provam ou indicam o que uma certa coisa é, foi ou será. Quando um argumento pode ser matematizado, podem-se fazer previsões. Quando um argumento é uma imagem, pode-se predizer, forecast, pois uma imagem vale 1000 palavras, sendo objetiva. Quando se tem ambos os argumentos, a imagem mais a matemática, pode-se conseguir a certeza. As probabilidades são então estimadas pelo número e peso dos argumentos, que é um sistema de crenças. Já vamos ver a seguir o que é o sistema de crenças. Sistema de crenças. O sistema de crenças é definido como sendo o conjunto de argumentos e os respectivos pesos. Vamos ver a sua importância e como condicionam a forma como vemos e como nos relacionamos com o mundo. Perante o mesmo conjunto de dados, obtêm-se resultados diferentes, influenciados pelos diferentes sistemas de crenças que todos temos e que condicionam a forma como vemos e como nos relacionamos com o mundo. Em 1870, Claude Bernard, no seu estudo sobre a biologia do stress, afirmou que a constância do ambiente interno é a condição para que a vida possa ser livre e independente. Os animais possuem sistemas de controlo que ajustam as suas interações e intercâmbio com o meio ambiente, mantendo um ambiente interno estável. Em 1645, o padre António Vieira deu um sermão ao rei, sermão pelo bom sucesso de nossas armas. É um padre jesuíta, um dos mais importantes e influentes personagens do século XVII em termos de política e oratória. Na literatura, os seus sermões possuem considerável importância no barroco brasileiro e português, e as universidades frequentemente exigem a sua leitura. Temos uma frase em latim tirada da Bíblia, Mateus 24:6, que nos diz: "E ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras." Depois o padre António Vieira diz-nos: "Na perda de uma batalha arrisca-se o exército e na perda da opinião arrisca-se o reino." Perder a batalha refere-se ao que nos dias atuais denominamos hardware e a perda de opinião refere-se às crenças e à quantidade de informação, equação relativista, ou seja, os argumentos e os respectivos pesos. Temos outra frase em latim tirada também da Bíblia, da parte dos reis, Eclesiastes 7:2, que nos diz: "É melhor o bom nome do que os bálsamos preciosos." A perda de opinião refere-se às crenças e à quantidade de informação, equação relativista, ou seja, os argumentos e os respectivos pesos. Temos agora uma imagem. Ao olhar para esta imagem, a maioria das pessoas afirmará ver um triângulo, mas abstrai-se de tudo o resto ao seu redor. O que elas deveriam dizer é: vê-se o triângulo e tudo o resto. Isto tem a ver com as limitações do sistema de crenças de cada um. Comportamento emergente. O comportamento emergente ocorre como uma forma de adaptação às alterações ao meio ambiente
e é difícil de prever devido à subjetividade que envolve. Esta parte é a teoria absoluta da informação. Temos as fórmulas para calcular a quantidade de informação. Temos os parâmetros P, probabilidade, M, número de eventos e N, número máximo de eventos. E as fórmulas são P igual a M sobre N, informação normalizada igual a menos P logaritmo natural de P, e o máximo da informação normalizada corresponde a P igual a 1 sobre E. O logaritmo natural é uma função oposta à exponencial que, neste caso, permite somar à quantidade de informação a multiplicação das probabilidades. Temos uma figura que é a entropia do professor Carvalho Rodrigues, referida em muitos livros. A curva que se observa na figura pode ser explicada, por exemplo, como o ciclo de vida de uma pessoa. Desde que a pessoa nasce, a quantidade de informação da mesma vai aumentando até alcançar o ponto máximo, Hmax, que representa a morte da pessoa. Depois, a curva começa a descer, pois os dados começam a dispersar-se e a ficar cada vez mais confusos, o que faz com que a quantidade de informação diminua até desaparecer por completo. Esta teoria tem sido extensamente aplicada em estudos militares, como se irá ver nas figuras seguintes. Ataque vence. Quando a informação do ataque é muito elevada, a informação da defesa é muito baixa, estando a defesa em vantagem. Mas, ao longo do tempo, assiste-se ao efeito contrário, em que o ataque fica com uma informação muito baixa, simples e rica, ganhando a ofensiva. Defesa vence. Quando a informação da defesa é muito elevada, a informação do ataque é muito baixa, estando o ataque em vantagem. Mas, ao longo do tempo, assiste-se ao efeito contrário, em que a defesa fica com uma informação muito baixa, simples e rica, ganhando a ofensiva. A coesão de uma estrutura reside na interação entre os seus elementos, sendo racional para a estrutura e irracional para o indivíduo. Ou seja, o indivíduo tem maior dificuldade em lidar com coisas complexas e subjetivas, enquanto o mesmo não acontece com a estrutura. Métricas relativistas. O interior dos seres vivos é uma ilha de resiliência desde que haja uma simplicidade de dados. E esta ilha mantém-se ao ter uma informação interna o mais baixa, o mais simples e o mais rica possível. Temos as métricas mais importantes na história da humanidade. Temos primeiro uma métrica absoluta, seguida de duas relativistas. Temos a métrica de Pitágoras, o quadrado dos catetos, aplicado ao triângulo retângulo, a métrica de Einstein, espaço-tempo, e a métrica de Jean-Marie, a métrica da informação. Nós só evoluímos e mudamos porque o exterior evolui. Na métrica de Pitágoras não há qualquer evolução. Einstein introduziu o tempo que corresponde ao H0 de Jean-Marie. Já vamos ver no slide seguinte o que é o H0. Temos os parâmetros da métrica da informação. C, medida pelo sistema de crenças, H0, informação externa, HI, informação interna, V, objetivos e W, a capacidade interna para a mudança, ou seja, a adaptação. Mais uma vez, o interior dos seres vivos é uma ilha de resiliência desde que haja uma simplicidade de dados. O estado da ilha de resiliência representa o quanto bom é o nosso sistema de crenças
para fazer face às ameaças e oportunidades. Através da métrica da informação, pode assumir 3 estados: destruída, mantém-se ou melhora. O ideal será manter ou melhorar e o ideal dos ideais será melhorar. Uma breve descrição da matriz. O H0 é sempre maior que 0, o V e o W é igual a 0 ou maior que 0, e o HI pode ser maior que 0, igual a 0 ou menor que 0, representando o estado da ilha de resiliência. Destruída, mantém-se, melhora. O parâmetro C permite avaliar a qualidade da transmissão externa para dentro do sistema. Quando C igual a 1, estamos perante tecnologia, seja silício. Quando C for diferente de 1, estamos perante inteligência, seja carbono. Por exemplo, C igual a 1, estamos perante um sensor em que não há qualquer perda de qualidade na transmissão. C maior que 1, estamos perante seres pessimistas. Do adágio popular, quem conta um conto acrescenta um ponto. C menor que 1, estamos perante seres otimistas, que é o mais difícil de encontrar e, por isso, nos slides e nos livros só aparece C maior que 1. C igual a 1, tecnologia. O que é aprendido através dos Cs de silício é transferido para os seres humanos, para estes desenvolverem novas aptidões. Como disse o Feldmarschall von Moltke, cada e qualquer acréscimo às comunicações é considerado uma vantagem. O von Moltke é do tempo do telégrafo, que foi uma invenção importantíssima que permitiu vencer muitas batalhas. C diferente de 1, inteligência. O que é aprendido através dos seres humanos é transferido para os seres de silício. Neste caso, oculta-se as oportunidades e divulga-se as desgraças. Por exemplo, quando nos sentimos mal, temos uma necessidade de telefonar aos nossos amigos a dizer como nos sentimos. Em relação às oportunidades, ocultamo-las, como por exemplo, um trabalhador que ao longo da sua vida de trabalho adquiriu um know-how importantíssimo, sente relutância em o partilhar, pois irá perder a posse do saber e do poder. Conclusões. Na conclusão, registramos as principais ideias e ilações retiradas do processo de investigação. Por mais completo que seja o conjunto de dados, haverá sempre um sistema de crenças onde a quantidade de informação sobre a variável desconhecida será zero, devido às limitações do sistema de crenças dos indivíduos em causa. Do adágio popular, quem não sabe é como quem não vê. Este é o pior sistema de crenças. Muitos dados, pouca quantidade de informação. Também haverá um sistema de crenças que, perante um conjunto de dados incompletíssimo, obterá o máximo de quantidade de informação sobre a variável desconhecida. Este é o melhor sistema de crenças. Poucos dados, muita quantidade de informação. O outro método para, perante um conjunto de dados, obter mais quantidade de informação consiste em trabalhar e focar no sistema de crenças. A ciberguerra é a manipulação da ambiguidade, ou seja, a guerra da informação consiste em atacar o sistema de crenças do adversário, afetando a capacidade de ataque e defesa deste, tornando possível vencer ou perder a batalha. Gostaria apenas de referir que os computadores também têm um sistema de crenças, dependendo do hardware e software instalados. Está concluída a apresentação. Obrigado pela vossa atenção.